Eu vou passar imediatamente já a palavra para a professora Marta, que vai falar de aborto e mobilização jurídica no Brasil. Professora, 20 minutos também, e a gente tem depois um tempo para debates. Aviso. Gente, eu fiz uma opção quase suicida nesse seminário, que foi a seguinte: eu me mudei de mesa, então eu resolvi não apresentar uma pesquisa que eu concluí, que é uma pesquisa também que vários de vocês já assistiram eu falando, que é uma pesquisa sobre decisões da Lei Maria da Penha, para fazer algo muito arriscado, diante de 3 especialistas no tema, que é apresentar um desenho de pesquisa. A pesquisa que eu comecei esse ano sobre aborto, sobre mobilização jurídica do aborto no Brasil, foi por um motivo também um pouco egoísta, porque eu estou totalmente dentro desse tema, não consigo pensar em outro agora. E, de outro lado, queria muito me beneficiar deste momento para testar esse desenho, para receber críticas, sugestões, insights e tudo que vocês puderem, e correções, acima de tudo, tudo que vocês puderem me dar de alimento para essa pesquisa. É uma pesquisa que tem um aspecto, ela é internacional e nacional, então ela é também uma pesquisa de estudo comparado e regional na América Latina, então tem vários países, envolve vários países da América Latina e aspectos transnacionais, então tem uma pesquisadora olhando a mobilização regional e a mobilização no âmbito da ONU, e eu sou responsável nesse grupo pelo caso brasileiro, e aqui tem uma equipe de pesquisadores que até agora toparam entrar comigo nessa jornada. A ideia é pesquisar isso que a gente cunhou de... A gente usa esse conceito de lawfare, que eu traduzo por mobilização jurídica, que é entender os usos estratégicos do direito por atores da sociedade civil, tentando influenciar instituições jurídicas para fazer avançar ou conter reformas ou mudanças sociais, né? Acho que talvez a novidade da nossa abordagem seja, ou pelo menos do que eu tenho feito até agora, é também estudar as mobilizações que estão tentando conter as reformas sociais. Até agora eu tinha trabalhado com movimentos progressistas, agora estou tentando entender também como é que é o outro lado. Então, isso aborda tanto mobilizações que tentam transformar diretamente o arcabouço legal institucional, mas também articulação do discurso na esfera pública em termos do direito. A gente quer pegar esses 2 lados e, claro, levando em consideração os contextos sociais, morais e políticos, tentando capturar isso em cada sociedade e estruturas de oportunidade. Então, na verdade, esses são os países que estão fazendo estudos de caso, mais a mobilização internacional. Então, o cenário latino-americano, não vou falar, os dados são realmente muito complicados, não vou me arriscar sobre eles, mas dito como a região de maior taxa de aborto inseguro do mundo, com números realmente muito altos, e olhando as tendências recentes, tem uma coisa interessante acontecendo na nossa região, que são 3 tendências, às vezes opostas, às vezes sobrepostas, que estão associadas a diferentes contextos de mobilização, diferentes contextos morais e políticos, que em alguns casos, uma expansão de acesso ao aborto legal, envolvendo até, em alguns poucos casos, reformas de descriminalização, em alguns casos, avanços no que diz respeito à ampliação do aborto legal, em outros casos, avanços no que diz respeito à regulamentação de como interpretar as exceções à criminalização, mas também um movimento intenso de incremento da restrição ao aborto legal. Então, a gente vê, na América Latina, muita mobilização para o banimento total do aborto. Então, países da América Central já fizeram isso. Aí o conflito permanente,
que vem sendo as batalhas para assegurar que os sistemas públicos implementem o acesso ao serviço de aborto legal. Então, já foi falado aqui um problema também, que é uma questão que é visível em todo o continente, é a questão da objeção de consciência, né? Muito forte. Então, se a gente for pensar as reformas recentes que restringiram o aborto, a gente tem um movimento significativo no México. O México foi um caso interessante, porque você tem, primeiro, uma reforma na capital descriminalizando e uma resposta muito reacionária nos outros estados. Então, mudanças na legislação, na Constituição. Então, a República Dominicana, essa é uma estratégia do contra-movimento no aborto, tentar colocar nas constituições a garantia do direito à vida do feto, né? Então, isso aconteceu na República Dominicana. Decisões judiciais também restringindo. E, no caso, no verde, menos casos, né? O caso do Uruguai é muito relevante. E decisões... Chamo a atenção ali para uma coisa que eu vou retomar depois, que é a importância das decisões judiciais. Bom, então, o que significa pesquisar a mobilização jurídica? É entender melhor isso que parece que tem um gap de conhecimento, quando e por que a mobilização emerge, então, de onde surge essa voz, em que condições e como as instituições respondem à mobilização, em que condições e como os atores políticos reagem a essas mobilizações, como os atores administrativos, digamos assim, os responsáveis pela implementação, reagem também a essas mobilizações e tentar, de alguma maneira, acessar efeitos. Não estou falando aqui de eficácia, que é uma coisa difícil de acessar, mas efeitos materiais, políticos, simbólicos de cada mobilização. Então, no ponto de vista da estratégia do caso brasileiro, o que eu estou fazendo agora é uma reconstrução da mobilização jurídica no Brasil desde a Constituinte, a partir de documentação, então, analisando leis, projetos de leis, justificação de projetos de leis, porque eu também estou interessada no tipo de argumentação que está sendo usado, a decisão histórica do STF, da qual tenho aqui tenho a honra de compartilhar com uma protagonista muito importante. Foi uma decisão muito importante, com muita mobilização em torno. Então, várias organizações apresentaram a Amicus Curiae no STF. É um momento muito interessante. A gente está acompanhando mídia, aí também as dificuldades, né? Então, falando um pouco das minhas dificuldades para receber insights de vocês, como acessar o momento moral, político de um determinado contexto, né? Então, a gente está tentando aqui pegar alguma coisa pelos jornais e pela ferramenta do Google Trends, entrevistas, e aí um estudo aprofundado de alguns momentos-chave, que essa também é algo que eu quero apresentar aqui para ver se sobrevive, quais momentos eu escolhi, né? Para pensar, então, nesses momentos, fazer um estudo aprofundado de qual a estrutura de oportunidade política, qual era o contexto, como as decisões foram disputadas, que processos foram disputados, como eles aconteceram, e como foi a reação das instituições formais à mobilização. Então, fazendo assim muito simplificadamente, realmente, isso aqui é quase um instrumento de trabalho, que eu ainda simplifiquei, para contar um pouquinho do panorama geral da questão do aborto, da regulação do aborto no Brasil. A gente tem um momento na Constituinte de 88, uma disputa importante, né, porque o contra-movimento, o movimento conservador, tem uma estratégia de tentar colocar na Constituinte o direito da vida desde a concepção. Então, na Constituinte já aconteceu uma disputa importante, isso não foi incluído na Constituinte, então foi uma vitória, digamos assim, do movimento feminista. E, embora a legislação brasileira de 40 já previsse as exceções, né, então, a exceção do crime, o risco de vida para a mãe e o estupro, isso não era regulamentado. Então, a gente tem o primeiro momento em que eu tenho uma regulamentação em São Paulo, no governo na prefeitura da Luiz Erundina, em 89, em que eu tenho uma portaria regulamentando o acesso ao serviço aborto legal e a criação disso no Hospital do Jabaquara. Então, isso foi o início da regulamentação do aborto legal,
é um marco, né? Então aí a partir daí eu tenho depois uma norma na década de 90, uma norma técnica do Ministério da Saúde que não é tão que ainda exige, por exemplo, o BO da mulher, né? Os anos 2000 são muito interessantes, são muito interessantes para a gente entender a mobilização. A gente tem aqui, bom, primeiro é impetrada a DPF do anencéfalo, que tem uma liminar positiva, mas logo depois é cassada. Então é uma ação, enfim, estou supondo, né, deixando de explicar o cenário para as estrangeiras. Essa ação visa incluir um caso de aborto legal, que é o caso do feto anencefálico. Então, isso já era uma questão controvertida. Tenho ali o início da ação em 2004. E aí eu tenho, nesse momento dos anos 2000, principalmente no ano de 2005, um momento muito interessante em que eu tenho uma espécie de protagonismo do executivo, né? Então, eu tenho ali um projeto de lei que já tinha sido proposto em 91, mas que ganha força, um projeto de lei de descriminalização do aborto, que ganha força nesse momento. O Executivo, via Secretaria de Mulheres, consegue criar no Congresso uma comissão tripartite para discutir esse processo de descriminalização do aborto. Eu tenho ali um momento em que realmente tem um avanço na discussão. Esse projeto acaba não vingando, mas a mobilização do movimento feminista foi muito intensa nesse momento. Eu tenho também, em 2005, a edição pelo Ministério da Saúde de normas técnicas que facilitam o acesso da mulher ao aborto legal. Então, uma conquista importantíssima ela não precisa de um BO, ela não precisa fazer BO, e regulamenta uma série de outras coisas, como contracepção de emergência, acesso à pílula do dia seguinte, atendimento da mulher pelo sistema de saúde. Então, tem um movimento muito importante ali em 2005, em termos de avanço, capitaneado pelo Ministério da Saúde. Bom, também tenho ali, do ponto de vista da mobilização, a Conferência Nacional de Política para Mulheres, o Plano Nacional de Direitos Humanos, todos falando sobre a necessidade de descriminalização do aborto. O que é interessante o que é importante entender é que essa mobilização de 2005 tem um reverso que em 2006, tem um reverso importante, né, que a gente vem sentindo os efeitos disso até agora, que em 2006 uma mobilização do contramovimento em torno de uma frente nacional Brasil Sem Aborto. Então, a criação do Movimento Nacional de Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Em 2010, aí a disputa fica bem mais complicada. Desde 2007, eu tenho uma ampliação do que é chamado no Congresso a Frente Parlamentar pela Vida, então, do movimento de religiosos contra o aborto. A disputa em 2010 nos anos 2010 fica muito mais tensa. Eu vou falar um pouco disso depois. Do ponto de vista dos projetos de lei, eu tenho uma proposta de reforma do Código Penal em que se propõe a descriminalização do aborto, que é logo abandonada. O Estatuto do Nascituro, que foi proposto na década anterior, ganha força aqui, né, que é um estatuto que prevê direitos para o feto, né, ganha força aqui, é aprovado em uma das comissões do Congresso. Depois eu tenho ali uma lei que aprova basicamente essa regulamentação do tratamento à mulher vítima de violência, isso que já estava estabelecido em portarias. Se consegue aprovar essa lei, e é um movimento fortíssimo para que a presidenta vete. E, no momento seguinte, um outro projeto de lei para revogar essa lei. E, do ponto de vista das portarias, ali também uma briga, né? O Ministério da Saúde vira ali um foco de disputa, em que eu tenho, num período muito curto, uma portaria que inclui o aborto, amplia o acesso não vou explicar aqui que não tem tempo, amplia o acesso da mulher ao serviço de aborto, ela é revogada na semana seguinte, né?
Então, o que aconteceu, na verdade, em termos de avanço nesse ano, foi realmente, em 2010, o julgamento da DPF do anencéfalo e que a gente teve, efetivamente, uma ampliação dos casos de aborto legal. Isso, muito resumidamente, só para eu tentar seguir aqui. Não, tá ótimo. Então, eu escolhi como momentos chaves de observação esse momento de 2005, que eu tenho o protagonismo do Executivo, o momento de 2012, em que eu tenho o julgamento da DPF no STF, e o momento parlamentar de 2013, em que eu tenho muita mobilização no parlamento. Isso a gente pode... Isso é algo que eu quero testar, se esses momentos são realmente significativos para entender essa mobilização brasileira. O que eu gostaria de compartilhar aqui como observações muito preliminares, quase hipóteses, coisas que eu estou arriscando pensar a partir desse começo de pesquisa. Uma coisa interessante da questão do aborto é que, diferente de outros casos de mobilização jurídica, não está focado nas cortes, né? Ela é uma mobilização transversal a diferentes instituições. Você vê uma mobilização que atua no Ministério da Saúde, mas na Secretaria de Mulheres, no Legislativo e no Judiciário. Isso é muito interessante aos estudos tradicionais de mobilização jurídica e juridificação. E essas instituições, e o jogo entre essas instituições é muito importante, porque elas se alternam em termos de protagonismo e porosidade. Então, olhando o quadro geral das instituições, você consegue ver que, às vezes, há uma penetração em uma resposta conservadora em outra, elas se alternam e se complementam. Então, por exemplo, o Legislativo, quando eu tenho um avanço no Executivo, o Legislativo reage, né? Então, elas têm uma interação interessante, essas instituições, e também um uso do movimento dos dois lados desse jogo entre as instituições. Ela fica muito claro que a gente consegue ver que realmente as mudanças respondem a uma certa estrutura de oportunidades políticas. Então, a gente vê, por exemplo, a importância de ativistas institucionais dentro do Ministério da Saúde como muito importante. Então, eu vou falar um pouco das oportunidades políticas, mas a gente consegue ver muito claramente isso acontecendo. E aí, que é uma coisa que é uma novidade, pelo menos para mim, a relação do movimento contra movimento. A gente realmente vê como a reação, essa ação e contra-reação, ela molda um pouco todo o debate, né? A gente viu até agora, uma dupla estratégia do movimento feminista. Eu não diria que é um racha, mas a gente consegue ver instituições que focam mais em colocar a pauta da descriminalização e ativistas que estão tentando focar na questão da implementação do aborto legal. Não diria que é um racha, porque acho que, em qualquer momento em que tem um acirramento da luta, de um avanço, o movimento se junta, mas há, de fato, diferentes estratégias. Uma coisa que eu acho muito interessante, em termos de discurso, de framing, o foco das feministas, essa questão, né, o foco na saúde pública, então a discussão em termos de autonomia está fora, né? O foco vem sendo saúde pública, denúncia de casos de morte de mulheres. Em alguns momentos foi muito importante fazer um bypass no termo aborto. A Débora pode falar um pouco disso, senão a gente não conseguiria avançar. Então, essa questão dos termos do debate é muito interessante. E o que eu acho mais interessante para nós do direito é como o movimento conservador vem se apropriando. Na verdade, tem uma estratégia de secularização do discurso, tanto desenvolvendo argumentos científicos. Então, desenvolveram um argumento de que o feto deve ser protegido desde a concepção, porque lá o zigoto já tem toda a estrutura de DNA. Então, tem um argumento científico para justificar sua posição, e um argumento legal, então, uma apropriação das ferramentas tradicionalmente progressistas e a apropriação do discurso dos direitos e dos direitos humanos para defender sua posição. Então, na verdade, no começo da pesquisa, a gente falava, vamos chamar eles de antidireitos. A gente não conseguiu manter, porque eles se apropriam de um discurso de direitos humanos e um discurso de ampliação de direitos. Eu vou mostrar isso daqui a pouco nos PLs. E a apropriação do valor vida, né? Então, assim, hoje em dia, quando você fala proteção da vida, é imediatamente uma pauta conservadora. Então, eu entrevistei algumas pessoas do movimento feminista que estavam absolutamente
revoltadas com o fato de que o movimento progressista, emancipatório, a vida sempre foi um valor para esse campo, e a gente teve que abrir mão da ideia de vida para o campo conservador, né? Então, eles se apropriaram do valor vida. Dialogando aqui com a fala da Maria. Muito rapidamente, eu queria falar sobre essa observação preliminar. A gente fez um levantamento de todos os projetos de lei de 89 a 2004, e chama a atenção isso, né? As estratégias dos PLs conservadores não é só aumentar a criminalização, mas conceder direitos ao feto e conceder direitos à mulher que não quer abortar, né? Então, você como se fosse um obstáculo de oportunidades aí. Você, em termos de você incentivar que ela não aborte. E aumento do corpo da mulher também é. Então, registro de gravidez, a CPI do aborto, que queria ir atrás, no fundo, atrás das mulheres que abortaram. Então, tem essa estratégia, né? A gente tem aqui, né, o número geral era... Nesse período, eu tive 32 projetos de lei pró-escolha, 47 contra-escolha. E o interessante é realmente quebrar os contra-escolha e ver que eles não são só de aumento da criminalização, eles também têm essa outra característica, ou de controle ou de direitos. Para concluir, passando rapidamente para as observações preliminares, a gente fez um estudo de mídia, então, acervo de jornal e a ferramenta Google Trends, que, no fundo, tem sido considerado um proxy de interesse geral. Acho que o interessante daqui, pulando rapidamente, os picos de tematização, a gente fez uma análise aqui, o que são os picos o que a gente percebeu que são os picos de tematização da questão? Repercussão da mobilização institucional, então, toda vez que eu tive uma mobilização institucional, eu tive muita repercussão na mídia. A mobilização da igreja é muito importante, aparece sempre como um elemento que traz a questão. Então, mobilização, a igreja se mobiliza. Então, o novo Papa, a questão do aborto é mobilizada. A igreja ameaça excomungar políticos, a questão do aborto é muito mobilizada. Então, é muito importante. A mobilização em outros países, ela também gera mobilização aqui. As eleições, nas eleições, o tema foi muito mobilizado, e, em alguns casos, eles também acontecem. Eu vou encerrar aqui. Bom, das nossas observações preliminares, a gente conclui que a gente teve tentativas pró-escolha via legislativo, que não foram bem-sucedidas, avanço via executivo, via Ministério da Saúde, a gente tem um problema persistente de implantação do aborto legal e um avanço via judiciário. Do ponto de vista das estratégias de oportunidade política, a gente dá para perceber uma relevância do executivo em algum determinado momento. Ele foi muito importante para fazer alguns avanços. Graças a uma permeabilidade do executivo ao movimento feminista no início do governo Lula. Um enfraquecimento, isso é uma relação que já foi feita na mídia, aparece bastante, um enfraquecimento dessas iniciativas após as denúncias de corrupção do Mensalão, um silenciamento total depois de 2010, depois que o aborto foi muito tematizado nas eleições, e a Dilma teve que fazer um compromisso de que ela não trataria dessa questão no governo, foi silenciado, então o executivo morreu ali depois de 2010. O legislativo, a gente tem um cenário de aumento significativo da bancada religiosa da Frente, né, Parlamentar pela Vida, a partir de 2007, com uma estratégia de ocupação de comissões importantes do Congresso, e esse discurso da ampliação de direitos. Na mídia, a gente vê, hoje em dia, uma estratégia do movimento de mediatizar os casos de morte de mulheres, mas que é apropriada de maneira ambivalente, porque eu tenho, de um lado, um movimento de apropriação que então, o aborto tem que ser descriminalizado, mas também uma reação conservadora que então, a gente tem que aplicar a lei penal. Um fórum, última palavra, onde a gente ainda tem algum respiro são as esferas internacionais. Então, embora a gente identifique mobilização contra escolha nas esferas internacionais, ela ainda tem mais espaço para os progressistas. E a grande questão que fica para a gente discutir aqui é o papel do judiciário, né? Então, será que o judiciário é uma esfera que está menos suscetível à influência da coligação política e
dos religiosos, né? Então, a gente já teve uma manifestação na mídia, que foi a manifestação do Oscar, justamente se fazendo essa pergunta, será que... acho que talvez seja o caso, depois dos casos de morte de mulheres, talvez seja o caso da gente ir para o judiciário, fica aqui como grande questão. Obrigada. Eu sou a organizadora que passou o tempo, né? Muito obrigada, professora. Eu vou classificar a sua apresentação como uma apresentação da depressão, né? Que a gente vê todas as portas fechadas ali, uma dificuldade de superar isso, mas os dados são incríveis, né? E quando a gente comentava sobre a ida do ministro Barroso para o Supremo Tribunal Federal, muita gente, né, comemorando de ter uma visão mais progressista no tribunal, de quem estava aqui de parte da sociedade civil, lamentou muito, né, porque falou, agora nós perdemos o nosso grande advogado de provocar a corte da maneira correta, né, mas a gente se rearticula para pensar como fazer isso.